Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo à Matemática Desbugada. E neste vídeo darei exemplos, dentre vários outros exemplos, de questões que podem ser resolvidas apenas no olhômetro, ou seja, sem a necessidade de cálculos mais elaborados ou de aplicações de fórmula. Sabemos que a prova do Enem ela é muito extensa, particularmente a de matemática, com enunciados gigantescos, muitas das vezes com informações inúteis para a solução, cheias de historinha que ninguém quer saber, com contextualizações vagas e irreais, mas, por outro lado, existe a possibilidade de usarmos um olhar mais fora da caixa, um bom senso de raciocínio lógico e sempre olhando para as alternativas e chegarmos a ter a solução correta. E para darmos exemplo disso, vamos aqui para a questão de número 150 da prova azul de 2021. Chegue mais. Está aqui então a questão e vamos logo ao comando dela. No período de 2005 a 2009, o aumento percentual no volume de vendas foi de quanto? Aí eu pergunto, há necessidade de se ler o restante do enunciado para saber o que essa questão está pedindo? É lógico que não. Somente com esse comando aí e com este gráfico, a gente já entende o que está sendo pedido. Então temos aqui o seguinte, ó, no eixo das abscissas nós temos os valores dos anos, né, 2005 a 2009, e no eixo das ordenadas temos o volume de vendas em milhões. Então, temos aqui em que em 2005 o volume de venda foi de 236 milhões, mas aí vamos desconsiderar os milhões, tá beleza? Então, simplesmente 236, e em 2009 o volume de venda foi de 519,2. Qual é a pergunta? Qual foi o aumento percentual? Então, nós temos o seguinte, de 236 passou para 519,2. Agora, observe aqui uma coisa. Vamos olhar para as alternativas. Da letra A para a letra B, há um distanciamento aí de praticamente 10. Da letra B para a letra C, mais do que dobra, e assim por diante. Então, não há necessidade de realizarmos um cálculo aí exato, e sim um cálculo aproximado que já está bom demais. Então, vejam bem, esse 236, eu posso aproximar ele para 240, enquanto o 519,2 eu aproximo para 520. Não fizemos aqui nenhuma aproximação absurda. E de 240 para 520, o aumento aqui foi de 280, tá beleza? 240 mais 280 dá 520. Aí eu pergunto, 280 equivale a quantos por cento de 240? Precisa fazer regra de 3 para resolver essa questão? Claro que não. Observe que 240 é 100% dele mesmo, tá beleza? Só que 280 é 240 mais 40. Então, vai ser o quê? 100% mais um pouquinho. Aí a gente observa aqui nas alternativas, qual é a alternativa que é 100% mais um pouquinho? Com certeza é a letra C. Não há necessidade aqui de se realizar cálculo. O que a gente quer no Enem é saber qual é a resposta correta e ter a segurança de qual é a resposta correta. Ninguém aqui está atrás de saber exatamente 120% ou algo parecido. A gente quer garantir pontos na prova e para isso temos que ter estratégia. Vamos para a próxima questão. Bom, estamos aqui agora com a questão de número 143 da prova azul, Enem de 2019. Vamos direto ao comando da questão. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Só daí já sabemos o que a questão quer. Não há necessidade de se ler o início do enunciado. Então, temos aqui no eixo das ordenadas os valores em quilocaloria e no eixo das abscissas os valores do tempo em minuto. Então, a gente vai procurar saber aí qual é que tem a maior razão dentre essas 5 atividades aqui, que não precisa nem saber que aí são as atividades físicas pela própria leitura do comando da questão. E qual seria a resposta correta? Seria a atividade física que proporciona a reta de maior inclinação. Então, vamos traçar aqui uma reta a partir da origem e passando por cada um desses pontos aí do gráfico. Então, temos aí a reta relativa ao gráfico atividade 5, aqui atividade 1, aqui atividade 4. Na prova, vocês não precisam fazer isso, né? E aqui da atividade 2. Aí eu pergunto,
Qual é o gráfico mais inclinado aí? É o gráfico da atividade 2, ou seja, essa razão aqui, ó, 100 dividido por 15 será a maior dentre essas 5 atividades. Então a resposta correta aqui é da letra B, questão bem tranquila. Se o candidato fosse fazer todas as razões para depois ele ver qual é aí a maior, ele vai perder um tempinho muito precioso em sua prova. Vamos para o próximo exemplo. Vamos agora para o ano de 2013, questão 166 da prova azul, direto ao comando. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio 137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Então, aqui de cara, percebemos que temos um problema de decaimento de matéria. Ou seja, depois de X anos, a massa inicial ela se reduzirá à sua metade. Meia-vida vem de metade. Aí nós temos aí no enunciado uma historinha que, na verdade, foi um fato que aconteceu aqui no Brasil, um acidente radioativo lá em Goiânia. Temos também aqui uma formulinha que assusta qualquer pessoa. Temos aqui o logaritmo decimal de 2, algumas informações que não serão úteis para a solução. Na verdade, seriam úteis se tomássemos o caminho ruim para se achar a resposta, mas iremos tomar o caminho mais fácil. E para isso, a única informação que tem aqui sentido para a gente é que a meia-vida do césio é de 30 anos. Só basta saber isso. E como é que isso funciona? Que no ano zero, a quantidade inicial aí da matéria é de 100% dela. Aí, passados 30 anos, essa quantidade agora se reduzirá a 50%. Passados mais 30 anos, agora estamos no ano 60, teremos 25% da massa inicial. Passados mais 30 anos, agora estamos no ano 90, essa massa inicial será reduzida a 12,5%. Mais 30 anos, agora estamos no ano 120, essa quantidade de matéria se reduzirá a 6,25%. Pronto. Qual é a pergunta? Quanto tempo será necessário para que essa massa se reduza a 10%? 10% está entre 6,25 e 12,25. Então, esse tempo necessário, ele tem valor compreendido entre 90 e 120 anos. E a única alternativa que tem essa resposta é a letra E, que é 100, que está entre 90 e 120. Então, uma questão que é considerada difícil por ser logaritmo, sempre logaritmo apresenta questões difíceis, mas se você ir para o caminho ruim de se usar fórmula, mas por esse caminho que a gente usou aqui, ficou muito mais fácil. Uma questão difícil acabou se tornando uma questão mamão com açúcar. E se você for aplicar essa fórmula, corre um grande risco de não só perder o seu tempo, como também acabar errando essa questão. Vamos à próxima questão. De 2013, vamos para 2022, o último ano do Enem. E neste Enem caiu uma questão muito interessante, que teve um índice baixíssimo de acerto. Acredito que por conta de um caminho ruim que a maioria dos candidatos deve ter tomado, que é o caminho de se construir triângulos retângulos, aplicar o teorema de Pitágoras aí no mínimo 8 vezes, se deparando com raízes quadradas inexatas. Realmente um caminho muito complicado, onde é muito fácil do candidato se atrapalhar nos cálculos e ainda errar a questão, além de perder tempo. Então, o nosso olhar aqui vai ser o seguinte, mas antes, vamos fazer aqui um resumo da questão, que é o seguinte: o governo do estado tem um projeto em mãos para interligar as cidades A e B através da rodovia 003, que está no eixo do X. Aí temos aqui os possíveis pontos de conexão, 1, 2, 3 e 4. O que a questão está pedindo? Qual é o ponto de conexão que propicia o menor deslocamento entre as cidades A e B? Então, a sacada que temos para matar essa questão é espelhar a cidade B em relação ao eixo X, que é a BR-003. Então, temos aqui a cidade Belinha. E no que isso aí nos ajuda? Vamos pensar aqui no seguinte, vamos pensar no ponto de conexão 4. Qual seria a distância de B ao ponto de conexão 4? Seria essa distância aqui. E do ponto de conexão 4, a cidade de Belinha seria essa. Por
triângulos congruentes, concluiríamos que esses dois segmentos em verde têm a mesma medida. E isso seria replicado para todos os outros 4 pontos de conexão. Então, no ponto 4, a gente observa aqui de cara que a distância entre a cidade A e a cidade B', que está substituindo a cidade B para efeitos de cálculo, é uma reta. E da geometria euclidiana sabemos que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então isso aí já foi suficiente para concluirmos que o ponto que propicia esse menor deslocamento entre as cidades A e B, passando pela rodovia 003, é justamente o ponto de conexão 4. Então não foi necessário cálculo algum para se resolver essa questão. Então, pessoal, sempre que é uma questão sempre ou quase sempre, que uma questão do Enem, ela de cara assim apresenta muitos cálculos para serem realizados, a gente chega, poxa, para achar que essa resposta precisa fazer muito cálculo, muita conta, pode ter certeza que a chance de ter uma saída mágica, de ter uma forma mais rápida de chegar à solução, ela existe. A chance é muito grande e o exemplo está aí nessa questão, tá beleza? E lembrando que essa última questão, ela se encontra resolvida de maneira mais detalhada aqui na playlist, onde eu resolvo todas as questões do ano de 2022. E eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa playlist, mesmo já tendo assistido vídeos de outros professores. Nunca é demais ver uma outra maneira, um outro olhar em relação a essas questões. E é muito bom, muito importante conhecer as questões anteriores do Enem, porque a banca, ela sempre tem o seu padrão, tem sempre o seu jeito. Eu acompanho o Enem desde a sua fundação. Eu ainda era aluno de ensino médio no primeiro ano do Enem. E observo de lá para cá que esse padrão se repete. Sempre os mesmos padrõezinhos, as mesmas questões, os mesmos assuntos. E só vai mudando as historinhas, só vai mudando os contextos, mas a essência das questões, geralmente, ela se mantém. Espero ter contribuído muito com esse vídeo para vocês. Me aguarde, porque eu vou gravar outros vídeos até a prova do Enem. E daqui para frente vai ser isso aí. Vamos intensificar os nossos estudos com muita fé e o meu desejo é que vocês adquiram uma boa nota. Até os próximos vídeos.